Varela, Maturana. Na verdade, é uma abordagem que vem da biologia, com a pesquisa sobre os sapos e como, digamos, os sapos só podem construir e ver o mundo, o próprio mundo que eles vão construir. E o que é interessante com o Stefan, vocês vão notar que hoje estou um pouco mais lento, então já peço desculpas com antecedência. Então, os construtivismos, neste caso aqui é o construtivismo, digamos, sistêmico, inspirado por Luhmann, mas que é uma abordagem que vem da biologia. Mas o que podemos ver também que tem dois campos, digamos, de expertise, com o qual ele está lidando também de maneira sistemática, que é, de um lado, a STS, Science Studies, e lá temos a noção da construção social. Mas isso é muito importante, porque é sempre, digamos, este diálogo entre, digamos, o construtivismo e a construção social da realidade pelas ciências. Isso para ele é muito importante. É o lado sociológico e também o que é muito importante para ele é, digamos, a investigação da filosofia. Como disse ontem, ele tem trabalhado bastante nos últimos 10 anos sobre a filosofia de Heidegger. E, claro, quando você trabalha sobre Heidegger, você tem que refazer a história inteira da filosofia ocidental, digamos, dos pré-socráticos, passando pelo idealismo objetivo dos alemães. Então, acho que estes são os três conjuntos, e o que ele fez ontem é realmente, digamos, introduzindo uma teoria do observador, e vocês que fizeram o seu dever de casa vão se lembrar que é a partir de três questões. Quem? Who observe? Observe que, o que é, na verdade, o objeto. Who observes and how? E, na verdade, isso é a matriz da filosofia, que é o sujeito, o objeto, e a relação entre os dois, que é o conhecimento. E as relações são extremamente importantes, porque você tem uma teoria antissubstancialista, anti-essencialista e construtivista. E eu acho que o que ele vai fazer hoje, acho que ele vai tentar de introduzir a questão da pós-metafísica, digamos que é um pouco uma sociologia da filosofia, e ele vai utilizar essa teoria geral da observação, do observador, do observado, para continuar as suas reflexões. Ele já me disse que o tema de hoje vai ser o absoluto, mas não vai ser uma missa, porque na verdade a tese dele é que não tem mais nada de absoluto. Como ontem, quando eu fiz os resumos, mas que na verdade não são resumos, porque não sei fazer resumos, faço, digamos, reconstruções e pequenas interpretações, e fiz isso a partir do talento que ele tem de trabalhar com frases um pouco choque que te fazem pensar. E como eu disse para ele ontem, uma frase absolutamente genial que vem de Auguste Comte. Auguste Comte que diz: só tem um absoluto, tudo é relativo. E na sua própria teoria, no livro O que é Essentialism, ele na verdade tem isso também. Ele não diz que ele diz que na verdade que não tem absolutos, só tem variáveis. Então, a partir dessas variações sistêmicas sobre a variação, porque é uma tentativa de sair, na verdade, dos binarismos, porque o sujeito, o objeto, os outros, ele trabalha com contínuos de maneira bastante interessante. Quando você tem um contínuo, você também tem que sociologicamente explicar, a partir da organização das comunidades que pensam, digamos, a partir dessas especificidades das redes, você pode até dizer, bom, dependendo da organização da comunidade, quando a organização
organização está forte, vai mais pelo essencialismo, o realismo, etc. Quando a comunidade é mais fraca, digamos, tem menos disciplina e tem menos organização, você vai ver que estamos muito mais na direção de o interpretativismo, o construtivismo, a hermenêutica, o relativismo, etc. E com isso agora vou passar a palavra para ele. E, bom, antes de passar a palavra, acho que é sempre bom o prazer de poder agradecer as organizadoras, Clarice e também aqui a Raquel. E também, claro, vocês também, o público mudou um pouco mais feminino hoje, o que também é muito bom, porque desta maneira também vamos precisar, digamos, de todos os pontos de vistas. E acho que é sempre bom de sabe, introduzir um pouco de feminismo na teoria social, porque somos sobre-representados e vocês são super-representados. Com isso, já introduz um pouco de polêmica para poder estimular o debate. So, I basically said nothing that you don't know yet. I just said two things. Yeah. I mentioned this wonderful phrase of Auguste Comte, which is there's only one absolute, and that is that everything is relative. And I also looked at our public here, and I said that in comparison with yesterday, that the audience is a little bit more feminine. So I get ready for some questions about the point of view and standpoint of epistemology. Okay. All right. All right. Yeah. Good to see all of you again. In response to your many questions yesterday after my talk, I have decided to change the course of the seminar just a little bit. And from yesterday's talk, I gathered that one of the most important questions is, what is truth? There was a question or a comment by Frederic that the truth may be something like a pie, and the various perspectives towards the truth are like pieces of the pie. And so there might be a possibility that if we add various perspectives, various standpoints together, then we get the truth as a whole, the truth in its totality. So the point of that question was, what is the truth? And how can we distinguish between the relative truth and the absolute? Then there were questions about the current debates on truth and post-truth, on fact and alternative fact. And so the question there also points to what is the truth, and can we have a criterion to distinguish between truth and post-truth, between facts and non-facts or alternative facts. And so in response to the questions, I decided to talk a little bit about the absolute and what it can possibly be. And so during my first part of today's talk, I will try to communicate to you what we are up against when we are trying to think the absolute. In the history of Western metaphysics, there are various